Vamos dar sequência aqui em processo civil. Agora a gente vai partir aí para o artigo, para a parte do artigo 188 a 275. Bem, o princípio do artigo 188, a gente vai falar da forma dos atos processuais. O caput já é muito importante. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando expressamente a lei determinar e exigir, considerando válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Precisa saber esse artigo. Esse artigo aqui ele está dizendo o seguinte, que o objetivo, a finalidade é atingir o fim. Se o fim foi atingido, então o ato é válido, salvo se a lei determina expressamente alguma formalidade. Então, de maneira geral, eles independem de forma determinada, salvo se a lei expressamente o exigir. Considerando válidos os que realizado de outro modo, fora do modo convencional, lhe preencher a finalidade essencial. Os atos são públicos, todavia eles tramitarão em segredo de justiça. No caso de interesse público ou social, é público e social, tá? Não deixem eles confundirem vocês com público e nacional. É interesse público e social, que versem sobre casamento, separação, união estável, tudo que for família e criança. Então, eles serão segredo de justiça se assim o exigir o interesse público e social, se forem causas de família ou em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, ou ainda que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem esteja comprovada. Então aqui já tem um porém. Ele tem que ser sobre arbitragem e essa cláusula de segredo de justiça tem que estar comprovada perante o juízo. Essa cláusula tem que estar dentro do contrato de arbitragem e comprovada no juízo. O direito de consultar os autos processuais que tramitam em segredo e pedir certidões de seus atos é restrito apenas às partes e aos procuradores. Então, se está correndo em segredo de justiça, somente as partes e os procuradores têm acesso. Importante, se corre em segredo de justiça, só as partes e os procuradores têm acesso. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como do inventário e da partilha resultante de divórcio ou separação. Por quê? Eu não disse lá em cima que sempre corre em segredo de justiça tudo que for sobre família? Divórcio, separação, partilha é família, então sempre corre em segredo de justiça. O terceiro interessado pode solicitar ao juiz uma certidão com o dispositivo da sentença, tá? Que é o quê? Não com todo o processo, mas sobre aquilo que o juiz decidiu sobre aquela situação, que é o dispositivo da sentença. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. O que quer dizer isso? A gente já não viu lá que os atos processuais independem de formalidade, bastando alcançar o seu fim? Pois esse artigo diz isso. As partes podem se autocompor, desde que a lei permita isso, para decidir sobre como convencionar as coisas, as faculdades e os deveres processuais dentro daquela causa. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhe aplicações somente no caso de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou em alguma parte que se encontre manifesta situação de vulnerabilidade. Se as partes têm poder para se autocompor, para decidir quais rumos vai tomar o processo,
O juiz só vai poder mudar isso se ele verificar que existe ali ou uma cláusula abusiva ou uma situação de vulnerabilidade. Ele vai permitir a autocomposição, que as partes cheguem num acordo de acordo com a vontade delas, mas desde que não haja nada que possa trazer prejuízo a qualquer das partes. E essa decisão ele toma de ofício, ou seja, ele resolve determinar alguma coisa ou a requerimento de alguma das partes. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Muito importante, porque a gente não imagina uma coisa dessas. Então a VUNESP pode cobrar. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso, justamente porque os atos processuais independem de formalidade. O calendário que vincula as partes e o juiz e os prazos nele previstos somente podem ser modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Dispensa-se a intimação da parte para a prática de ato processual ou realização de audiência de cujas datas tenham sido designadas no calendário. Ou seja, se houve esse acordo entre as partes e o juiz de um calendário a ser respeitado, as partes já estão intimadas deles e não pode haver mudança a não ser por motivo justificado. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Outra coisa que a gente não precisa nem se preocupar. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Ou seja, se no processo há um documento que vem em língua estrangeira, a simples juntada dele não vale. Ela tem que vir acompanhada de uma cópia tramitada por via diplomática ou de autoridade central ou firmada por um tradutor juramentado. Só a cópia do documento, mesmo que ele seja original, não vale. Tem que vir acompanhado dessa tradução por tradutor juramentado, tá? Aí nós vamos ter aqui a parte, acho que mais importante neste momento, que é a prática eletrônica dos atos processuais. Tudo é importante, porque ela não estava incluída no último Código de Processo Civil. Ela foi incluída agora. Nós no fórum não trabalhamos mais com processos com autos físicos, né? Eles estão sendo extintos. Conforme os processos estão terminando, eles já estão sendo extintos. Os novos agora é somente por via eletrônica, sistema. Então, esses artigos seguintes são fundamentais, provavelmente podem ser pedidos porque eles são novos. Então, os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. O dispositivo dessa seção aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registro. Ou seja, não tem mais aqueles livros antigos, aquelas fichas no fórum, não. Agora é todos os registros por via eletrônica. O sistema de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e procuradores, inclusive em audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade e independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade de sistemas, serviços, dados e informações que o judiciário administre no exercício de suas funções. Aqui ele está dizendo que as partes e os advogados têm acesso ao sistema operacional do judiciário, respeitando aí a parte operacional do judiciário. Então, qualquer parte, mediante uma senha, entra lá no sistema do tribunal e acessa o seu processo. A mesma coisa os advogados. Eles têm uma senha e eles vão acessar essas informações. O registro do ato processual eletrônico deve ser feito em padrões abertos que atendem aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitam em segredo de justiça, confidencialidade, observada a estrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente. Aqui é muito importante. Os requisitos para a utilização do sistema são esses: autenticidade,
integridade, temporalidade e não repúdio, ou seja, são autênticos, são íntegros, eles estão dentro do tempo certo, e o não repúdio é não impedir nenhum acesso. E nos casos de segredo de justiça e somente no de segredo de justiça, a confidencialidade. Então, muita atenção. São 3 requisitos e no caso de segredo de justiça, 4 requisitos com a confidencialidade. Compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática da comunicação oficial dos atos processuais pelo meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, editando para esse fim atos que forem necessários. Aqui é só dizendo que o tribunal tem que se atualizar, visando aí acompanhar o que há de novo para permitir essa comunicação.